Duvido que depois dessa aula você ainda pense que não está pronto para começar. E qual é o melhor momento para começar? Às vezes a gente imagina que o melhor momento é quando tudo estiver alinhado, a parte pessoal, a parte profissional. O nosso momento para que a gente possa dar um próximo passo, fazer algo diferente, tudo tem que estar perfeitamente alinhado. Mas me diga, qual é a vida que está 100% alinhada? Nenhuma, porque a vida é isso, são altos e baixos e a gente tem que descobrir e viver e experienciar esses momentos. Vou contar uma história para vocês de superação, mas que foi fundamentado para uma transformação. Há alguns anos eu atuava na área da indústria e também ainda lecionava à noite. Eram minhas profissões, eu nunca tive contato nenhum com a arte e naquele momento eu achava que eu estava no auge da minha carreira, ali meus 30 anos vivendo. Mas a vida, às vezes, nos coloca em situações que a gente nem imagina. E com 30 anos, descobrir um câncer de mama no auge da sua jovialidade, de você estar ali com milhares de planos que você imaginou que aqueles planos seriam para a vida realmente, que era o que você estava no caminho certo, e ter algo transformado, ou seja, é você morrer para renascer, foi aonde eu, com a minha cabeça pirada, surtada, numa situação super difícil em que eu mudei de cidade por causa do tratamento sem saber o dia de amanhã. Inclusive, no dia que eu tive o meu diagnóstico de câncer de mama, a minha sogra morreu no mesmo dia com câncer de mama. Eu nunca imaginei que a arte fosse passar pela minha cabeça naquele momento, após essas mudanças de cidade, tratamento, perda dos cabelos, tá? Porque eu fiquei careca, cirurgias, porque eu fiz mastectomia, bilateral ainda. Foi um momento muito delicado em que, para não surtar, para não pirar, eu procurei a arte para ocupar a minha cabeça. Eu nunca havia pintado nada, mas eu tive aquela necessidade de fazer algo diferente que eu gostava, eu achava bonito, mas eu nem sabia se eu poderia ou não fazer aquilo, né? E aí mudar a minha história, porque através desse momento tão difícil da minha vida, de estar ali batalhando pela minha vida sem saber se o dia de amanhã chegaria. Porque quando você passa por uma situação dessa tão delicada, você não tem certeza de nada. Ou seja, a gente nunca tem certeza do dia de amanhã, mas a gente vive como se a gente fosse viver 100 anos. E aí, quando você tem a vida colocada à prova, é o momento que você olha ali e fala: não, é isso, eu tenho que batalhar, lutar. Eu até me emociono quando eu falo sobre isso, porque isso é um exemplo que eu gosto de utilizar para contar para as pessoas que, às vezes, nos momentos mais difíceis, é onde a gente tem a oportunidade de dar um próximo passo. E, talvez, contando a minha história para vocês, vocês possam perceber. Não imagino, ou eu até posso imaginar, que o momento de vida que vocês estejam passando também não sejam tão bons. Mas, quando você tem esse estalo, essa chave que você fala assim, é agora que eu preciso mudar, você dá um passo e a sua vida se transforma. Então, foi assim que a minha vida foi transformada. Através do câncer de mama, uma situação extremamente delicada, eu me dei a oportunidade de fazer coisas diferentes, de aprender algo novo voltado para a arte. E o que eu mais queria naquele momento era viver, era estar em minha natureza, e eu não podia, porque dentro de um tratamento você não podia nem tomar sol, porque o sol manchava a pele por conta da quimioterapia. Então, qual foi a parte que eu consegui trazer para que dentro de tudo isso eu ainda conseguisse me transformar pintando? E essa necessidade de pintar me fez olhar uma nova perspectiva de vida, de imaginar que aquilo podia ser algo assim inovador, sem, claro, imaginar que aquilo seria a minha profissão de hoje, em que eu abandonei minhas carreiras anteriores e vivo exclusivamente da arte. A arte de parede, a arte de pintura em tela, mas eu queria falar isso, que foi através de um momento delicado, em que não era o melhor momento para começar, que a gente não imagina. Você está no tratamento, lutando por sua vida, e qual é o melhor momento? Aquele, certamente, na maioria das pessoas, na cabeça das pessoas, não seria o momento ideal para começar, mas o meu foi aquele momento. O pior momento da minha vida, porque eu falo, foi o pior momento. De você lutar pela sua vida e sem saber o dia de amanhã.
Pois bem, já se passaram 8 anos e eu estou aqui contando para vocês que, graças a Deus, eu estou aqui vivendo talvez um sonho que eu nunca tive, que uma coisa que nunca passou pela minha cabeça, mas que eu tinha certeza no fundo do meu coração que eu sabia fazer, eu só não conseguia falar ou dedicar o tempo que era essencial para isso. Mas assim, eu nunca teria parado as minhas profissões para fazer algo desse tipo se eu não tivesse passado por isso. Porque às vezes a gente vive no automático, correndo atrás de milhares de coisas e vai falando assim: não, amanhã eu faço, amanhã é como se eu tivesse 100 anos de vida sem saber o dia de amanhã. Então, diversas vezes, essas histórias elas nos fazem voltar para dentro de si e ver que realmente o dia de amanhã não nos pertence e que a gente precisa se dar a oportunidade para que aquilo aconteça. Por quê? Se algum dia, quando você chegar no final da sua vida e olhar para trás e falar assim: poxa vida, eu queria tanto ter feito tal coisa e eu não fiz. Nossa, eu queria ter feito aquilo e eu não fiz. Tantas coisas já aconteceram na nossa vida, não somente na parte profissional, mas eu digo para tudo, especialmente a parte profissional. Então, qual é o melhor momento para começar? O melhor momento para começar é o agora, é o hoje. É se esforçar para que a gente consiga colocar sonhos dentro da nossa realidade, para que a gente possa viver isso. Então, esse é o melhor momento para começar. Do ano de 2020 para cá, nós tivemos uma mudança drástica no mundo, isso influenciando em todas as áreas de nossas vidas, especialmente a parte profissional, que são de trabalho. A pandemia veio para poder transformar o que já estava acontecendo, e nós, claro, sabíamos que isso afetaria aí todos os setores de trabalho, inclusive nós. Enfim, a pandemia fez com que a gente passasse a ter um olhar diferenciado para a vida. Isso de um modo que a gente pudesse ver realmente o que era mais importante para cada um de nós, influenciando nossa parte pessoal, nossa parte profissional e tudo o que nós fazíamos até então. Ninguém imaginava o que aconteceria. Eram coisas que as pessoas acabavam falando e isso influenciava até na nossa vida, mas a gente não imaginava que seria uma transformação tão grande. Mesmo diante de uma situação delicada com a pandemia, existem oportunidades até mesmo nessas questões difíceis que acontecem no mundo. E o que aconteceu nesse meio das artes com a pandemia? Principalmente a pintura artística de parede. Nós tivemos um efeito contrário do que era pensado ou imaginado, de que poderia ser um momento muito complicado, que as pessoas passariam a não comprar mais e aí o trabalho artístico ficaria ali um pouco mais perdido. Mas não, nós tivemos um efeito contrário, foi um boom, porque as pessoas passaram a trabalhar de casa. E aí, como aquela sempre história que a gente sabe que você tem alguma coisa para fazer na sua casa, você vai deixando, porque você não está lá, uma reforma, uma troca de lâmpada, uma pintura e tudo mais. E as pessoas passaram a ficar dentro de casa trabalhando. E com isso, prestar atenção que haviam espaços, principalmente para poderem ficar mais confortáveis para ela, e passaram a reformar suas casas. Então foi um efeito contrário. As pessoas estavam em casa trabalhando, não sabiam como as coisas seriam dali para frente, e com isso acabou que elas mudaram a sua forma de ver o espaço que elas moravam. Então, tudo aquilo que você ficava jogando para debaixo do tapete para não fazer uma pintura, uma reforma, acabou acontecendo no meio da pandemia. Nós tivemos várias situações de pessoas que transformaram quartos que antes apenas estavam parados, talvez para receber hóspedes e tudo mais, em escritórios, ou até mesmo dividindo partes dentro do próprio espaço que morava, entre escritório, sala, apartamentos acabaram sendo transformados, casas sendo transformadas, escritórios também, porque o contato já não era tão possível, era tudo online. E aí o trabalho artístico acabou entrando e influenciando diretamente, porque houve uma questão de não poder sair na rua, de não poder ir à praia, de não poder estar com as pessoas que a gente ama, porque era um risco muito grande. Com essa mudança de não saber o que aconteceria no futuro, de não poder sair de casa, de não poder estar em meia natureza, também não poder estar ali na praia, curtindo os seus amigos e tudo mais, houve uma questão muito grande que foi tudo online. Então, até mesmo quem não sabia, acabou aí aprendendo a usar um pouco mais a tecnologia para poder se aproximar das pessoas.
A presença física não vai substituir o online, mas diante de uma situação tão delicada de vida, acabou transformando um pouco e aproximando as pessoas de uma forma melhor. Até mesmo quem não sabia mexer com muitas redes sociais, ou mesmo até uma parte mais online, acabou se modernizando para isso. Por quê? É difícil você ficar em casa, um pouco mais isolado e não ter contato com as pessoas. O mundo é assim. A gente precisa ter contato com as pessoas. E a falta de poder estar em meio à natureza, em meio à praia, com pessoas que a gente gosta, curtindo um pouco, vivenciando mais, tomando um pouco de sol, tomando um pouco de vitamina D, fez com que a gente olhasse para dentro de nossas casas e pudéssemos perceber a falta e a necessidade de poder melhorar o ambiente que nós morávamos. Com isso, algumas transformações foram acontecendo, principalmente nos ambientes que a gente convive dentro de casa com as pessoas que estamos mais próximas. E a necessidade de estar num ambiente mais confortável, mais feliz, fez com que esse segmento das artes tivesse um boom gigantesco para que as pessoas transformassem seus ambientes e se sentissem mais próximos à natureza. A maior referência de natureza viva é o nosso próprio país, que é o Brasil, porque o verde exuberante entre as cores de flores, a nossa flora, a nossa fauna, isso é fundamental, isso é o Brasil, e é o que é mostrado fora também do país. Quando as pessoas pensam no Brasil, o que elas pensam? Elas lembram, elas veem a nossa natureza, elas veem a nossa alegria, a nossa cor, a nossa vontade de viver, porque é isso que o Brasil representa. A natureza, sejam praias belíssimas, sejam florestas magníficas, a natureza exuberante do país que a gente vive. São incontáveis os benefícios de você estar mais perto da natureza. Isso influencia na saúde, no nosso bem-estar, questões de vitamina D, de tudo. Então, imagine que com a pandemia isso acabou prejudicando todos nós e, é claro que teríamos que dar um jeito para poder vivermos bem mediante as situações complicadas. Em um país que sempre se ouve falar na palavra crise. Essa crise foi a chave fundamental para que as pessoas pudessem trazer um pouco mais do verde para dentro de suas casas e, com isso, se sentirem mais perto da natureza, ainda que estivessem nas paredes, esses trabalhos, com muito verde, com muita cor, com muita vitalidade. Sabemos que a natureza do Brasil é uma referência no mundo todo, porque quando você pensa em natureza, você vê qualidade de vida, você vê um país com terras prósperas, e isso influencia diretamente no que a gente acredita para viver da melhor forma. Que é estar perto realmente da natureza, ter um pouco dessa vitalidade, qualidade de vida. Nosso país é incrível, maravilhoso. E isso acabou influenciando até mesmo nas nossas pinturas botânicas. A arte de parede botânica engloba toda a natureza brasileira. Tudo que nós vemos que nos faz bem, essa vivacidade de cores, infinitas possibilidades, porque são milhares de espécies, tipos de árvores, cores, texturas, tudo que envolve a natureza brasileira e também os elementos que a compõem, que você pode acrescentar, como pássaros, especialmente o tucano, tão maravilhoso, tão lindo, tão cheio de vida com aquelas cores. A arte botânica traz esse sentimento de você se sentir perto da natureza. Então, dentro da sua casa, dentro do seu lar ou do apartamento, é possível a gente acrescentar um pouco dessa arte externa para que a gente possa se sentir mais perto da natureza, mesmo quando a gente não está. Como é maravilhoso sair na primavera, ou qualquer estação que seja do ano, outono principalmente, e ver aquelas cores das árvores, sejam folhas secas, sejam folhas verdes. É como a vida renasce. Então a arte botânica realmente ela tem todo esse traço, essa conexão brasileira. Isso é nosso. Isso é maravilhoso. Na arte de parede botânica é possível usar vários elementos para compor um trabalho lindo, para que você realmente se sinta em meio à natureza e sinta-se em que mais confortável. Então, a arte botânica leva essa sensação, esse frescor, esse trabalho incrível diante de diversas cores que você pode utilizar para que traga essa sensação, esse sentimento bom de estar em meio à natureza, de ter qualidade de vida,
dentro dos seus lares. Você nunca vai saber se vai dar certo ou não, se você não começar. O quanto isso é importante, investir tempo, investir uma parte que você tenha para conhecimento, para aprendizado. Sem fazer, a gente nunca vai saber se isso realmente, de fato, é aquilo que nós nascemos para fazer. Mas a única forma de fazer é ir lá dar o primeiro passo. Por que investir tempo? Por que investir dinheiro nisso? Porque é o nosso futuro, é o que a gente tem vontade. O dia passa muito rápido, os anos passam rápido. E a gente imagina que tem milhares de anos para viver, mas nem sempre é assim. Então, por que não fazer isso? Por que não investir tempo? Esses benefícios que eu digo que a vida nos proporciona, de poder fazer algo novo, nos abrem muitas portas diferentes das quais a gente nunca imaginou. E essas portas fazem com que a gente também se transforme, que até mesmo mude algumas formas de ver a vida, de viver com mais qualidade, com um tempo mais de boas vivências ao lado de quem a gente ama, passar a cuidar de dentro para fora, fazer algo que nos deixe feliz. Então, qual é o benefício que isso traz para a nossa vida se a gente não puder viver da melhor forma? Por que a gente está aqui no mundo se a gente não puder fazer coisas que a gente gosta, aprender a ter uma nova experiência? E talvez você não esteja com a sua vida alinhada 100% em todos os pontos, mas essa é a graça da vida. A gente tentar buscar alternativas para conseguir alinhar, mas de dentro para fora, de algo que a gente ama, de dentro para fora. Isso é o mais importante a ser feito. Quando a gente se dispõe a fazer algo diferente, demanda é um tempo de qualidade que a gente acaba utilizando para fazer algo que a gente gosta. Então, a arte de pintar, de transformar espaços, ambientes, faz com que a gente se sinta vivo. E essa vivacidade só é possível quando a gente faz. Sem fazer, não tem como sentir. É maravilhoso você olhar nos olhos das pessoas e ver a alegria que você pode proporcionar com aquilo que você faz de melhor. Então você doa seu tempo. O tempo, ele é o nosso bem mais precioso. Ele é um bem que não tem preço. E esse bem, esse tempo, ele tem que ser vivido da melhor forma possível. Essa é a vontade surreal de poder fazer algo transformador. E nada mais do que gratificante a gente poder fazer algo que a gente ama, que gosta, agregar aí um trabalho diferente na nossa vida e com isso também poder realizar sonhos, conquistar coisas que talvez a gente nem imaginasse. Então, essas coisas que fazer uma transformação de dentro para fora, especialmente quando a gente exerce algo que usa as próprias mãos, de deixar um pouco mais de coisas boas no mundo, um pouco mais de alegria, faz com que a gente se sinta vivo. E o que você vai fazer de bom para deixar nesse mundo para as pessoas verem? Quando você pinta, você esquece do mundo. A hora que o pincel está deslizando é a parte mais sensacional que tem do trabalho, porque é a hora que você está ali no momento de praticamente uma terapia pintando, seja uma folhagem, uma flor. Você, no cada traço, suavemente, você sente a energia de estar fazendo algo grandioso. E é muito bom. É um momento que é você, o pincel, a tinta, as cores, uma criação. É um momento de relaxar. É um momento que você sente que você está conectado. E a arte proporciona isso, especialmente de parede, trazendo um pouco mais de vivacidade da natureza, desse frescor, dessa vida que são as cores que o nosso país do Brasil ele tem. Eu vejo que as pessoas mais erram em algumas coisas, especialmente quando é algo para elas fazerem, por medo, por vergonha, por falta de apoio de outras pessoas. Gente, o amor próprio tem que ser o seu em primeiro lugar. Então, o que eu mais vejo de erro de grandes pessoas pintando, artistas, às vezes por vergonha do que as pessoas podem falar, do que elas podem dizer a respeito de você. Mas eu queria perguntar, o que isso de fato influencia na sua vida, a aprovação das outras pessoas, sendo que é você que vai passar por todos os desafios que a vida impõe, é você que vai cuidar de cada momento, de cada realização de sonho, é você
que também tem que efetuar o pagamento de todos os seus boletos. É você que é responsável por você. Então, o maior erro das pessoas é dar munição para as outras. Falar ou receber críticas. Não. O primeiro passo é acreditar em você. Não ter vergonha. E eu vou contar uma história para vocês sobre essa parte de vergonha, porque todo mundo passa por isso, especialmente quando você começa. Lá atrás, quando eu estava pintando, eu fazia um curso, um espaço, um ateliê de pintura de telas. E eu morria de vergonha de postar os meus trabalhos na rede social. E não era nem nada profissional, era apenas por hobby. Por que eu tinha vergonha? Porque nesse espaço que eu frequentava, havia pessoas que estavam estudando lá há 15, 20 anos. E elas não postavam, elas não divulgavam, elas faziam aquilo assim, e parecia como se fosse um ouro, aquele trabalho que é de pintura. Eu falava assim, por que eu não posso divulgar isso? Por que eu não posso postar? Porque é um ouro, sendo que é algo que é para o mundo. A arte tem esse poder de você não estar aqui e deixar o seu nome. O que você vai deixar de bom? O que você colocou de bom no mundo? E aí, o que eu fazia? Mediante a ter a coragem de postar, mesmo que eu recebesse críticas negativas, eu postava nas redes sociais e eu bloqueava essas pessoas que estudavam comigo. Eu não tinha nada contra elas. Imagina, eu amava essas pessoas que estavam ali, eu via como exemplo para seguir, para poder também trabalhar. Mas a minha vontade era de expandir o meu trabalho para o mundo, nem de forma comercial, isso lá atrás. E eu tinha vergonha de postar e mostrar para elas, porque eu me sentia diminuída. E essa limitação, esse medo estava dentro da minha cabeça. Porque quando eu tive a coragem, depois de um ano, de acabar compartilhando com essas mesmas pessoas, as quais eu morria de medo de me julgar, sendo que não eram elas que acabavam custeando os meus sonhos. Elas vieram até mim e me disseram: você teve coragem para você fazer isso, o trabalho está ficando lindo, você está seguindo um caminho maravilhoso, você está certíssima. Quem me dera se eu tivesse feito isso lá atrás. Então, quando eu via essas pessoas me dizendo essas coisas, eu falava, gente, eu estou no caminho certo. Que vinha do fundo do meu coração. Por que eu perdi um ano da minha vida não postando, não mostrando para elas, sendo que elas poderiam ter me dado um incentivo lá atrás ainda, para falar, olha, talvez você possa melhorar sua postagem nisso ou naquilo? Não. Eu fiquei acreditando em tudo que o meu subconsciente falava aqui, meu inconsciente, com medo. O medo que a gente imagina que tem que ter 1000 aprovações da sociedade, sendo que as pessoas, às vezes, elas têm vontade de fazer exatamente o que você está fazendo, mas elas não têm coragem. A coragem suficiente de você seguir o teu caminho, o teu propósito, de fazer seja o que for, especialmente a pintura, que é algo tão maravilhoso, que pode ser feito assim em diversos tipos de lugares. E até onde isso pode ser bom, trabalhar com a arte, fazer um trabalho belíssimo, com folhagens, com cores, com vida, com tudo que é possível criar. Criar é incrível. Colocar ali no papel os primeiros rascunhos nos programas que existem gratuitamente para poder criar coisas, para divulgar. O que a gente tem como benefício sobre isso? É a nossa criatividade, a nossa criação, o nosso amor por algo transformador. Até onde isso pode ser bom para a vida da gente, se a gente não acreditar, só vamos saber se a gente der esse primeiro passo. Quais os efeitos que isso pode causar nas pessoas quando verem um trabalho externo grandioso, de ir lá tirar uma foto, querer estar com aquela parede incrível, bonita atrás, maravilhosa, feita por você. Quais os efeitos colaterais que isso causa nas pessoas, elas estarem na rua e você expandir sua arte, levar para as pessoas que estão passando em lugares e param para poder tirar uma foto porque achou aquilo lindo. Isso não tem preço. Isso é valor. Isso é criar algo, um momento bom na vida das pessoas. Pessoas todos os dias estão passando por muitos altos e baixos, problemas. Às vezes as pessoas passam por ruas, por lugares que tem arte, e elas param 5 minutos para poder apreciar aquele trabalho que é gratuito para elas olharem, fotografam em frente. É como se fosse uma renovação de 5 minutos que transforma um pouco de dentro para fora, como se aquilo
fosse uma regeneração daquele dia. É pausar, respirar, fotografar e seguir em frente. Então é isso que a arte proporciona, é isso que ela leva para as pessoas, essa vida, essa cor, essa alegria, esse momento grandioso de poder respirar. Até mesmo os familiares, depois que você já está fazendo isso, o que vai acontecer é chover de gente querendo um trabalho seu, porque sentem orgulho de ver que está indo em frente, que está seguindo em algo, transformando um lugar, um espaço, levando o que? Qualidade de vida, cor, vida, e isso não tem preço. E aí as pessoas passam a olhar para você com um olhar diferente, admiração, criam coragem, para poder falar, nossa, que legal que essa pessoa teve coragem de seguir ali num propósito que ela tinha vontade de fazer. Então, essa coragem inspira muitas pessoas. Então, os efeitos são gigantescos, tanto para quem está fazendo, para quem está recebendo. Segundo o IBGE, até 2022, eram 212 milhões de pessoas no Brasil. Isso é um número gigantesco de pessoas. Até mesmo em lares, domicílios foram calculados até 2022 90,7 milhões de lares nesse país. Ou seja, nós estamos num país gigantesco, 27 estados, milhares de cidades. Quantos lares não têm a possibilidade de receber uma arte maravilhosa, um trabalho em que possa levar um pouco mais de qualidade de vida, daquele momento de estar lá e ter um trabalho que você fala assim, nossa, quero relaxar um pouco, e tomar um café, um chá, mediante um espaço que as pessoas se sintam mais confortáveis. É a qualidade de vida que desde 2020 para cá as pessoas têm buscado mais. Estar em suas casas representa estar num ambiente seguro, num ambiente com qualidade de vida. E quantas paredes, quantos espaços não poderiam ser transformados? É muito lugar para poder transformar. E aí, imagine quantas pessoas não se sentiriam felizes de ter um lugar assim para chamar de seu e receber um trabalho especial feito com carinho, ali personalizado, um trabalho que vai influenciar diretamente na qualidade para a vida dela. Todas as vezes que ela receber alguém na casa dela, família, fizer um almoço, tem aquele espaço que provavelmente vai ficar no álbum de história da família. Daqui 30 anos, quando a pessoa olhar para trás, vai falar, nossa, aquela casa, aquele espaço, aquela parede, aquele momento. Então a arte proporciona isso, registrar momentos da nossa vida para uma eternidade, para futuramente que as pessoas que vierem possam olhar para aquilo e ter uma referência de como era a sua casa. Quando a gente pensa nisso, a gente imagina na casa da avó. O que ficou marcado na nossa infância, na nossa cabeça? Muitas coisas. Então, a arte hoje pode ser expandida nesse sentido de que ela vai se tornar uma história para sempre, na história de uma família, de um casal, de pessoas que vão passar ali por diversos momentos, relembrar, ver suas fotos e falar, nossa, aquele momento eu fui feliz. Por quê? Porque eu tinha qualidade de vida também. É isso, a arte proporciona essa transformação gigantesca na vida das pessoas que fazem e de quem principalmente recebe. As únicas limitações que estão dentro para poder começar é dentro da gente mesmo. Se a gente não der o primeiro passo, a gente nunca vai saber. Talvez o melhor momento, você nunca vai saber. Nossa, qual é o melhor momento? Vou esperar tal coisa ser resolvida, tal coisa estar alinhada, e nem sempre isso acontece. Então, a gente tem que entender que o melhor momento é o agora, para começar. Talvez você esteja passando momentos complicados, que você fale, nossa, o que fazer? Pensa na arte. A arte de parede, pintar, criar, é uma nova oportunidade de vida e transformar a vida das pessoas através dela. Transformar de dentro para fora e de fora para dentro. É isso o que a arte proporciona, a arte botânica, levar vida para as pessoas.